pessoal, tudo bom? Paz do Senhor. Estamos aqui com mais um podcast do podcast da AD Lagoinha. Estamos hoje com a nossa série Filhos de Pastores. Meu nome é Henrique e vamos apresentar para vocês esse capítulo. Olá pessoal, eu sou Caroline Viana, estamos aqui com mais um episódio muito legal, muito abençoado aqui falando com filhos de pastores e nós queremos apresentar os nossos convidados, né? Filhos de pastores, cresceram praticamente juntos, né? Estão em uma vida aí, né? Não são irmãos, já quero adiantar, mas tem uma vida aí que quase irmãos, né? Então a gente quer apresentar vocês aqui, vamos falar um pouquinho, Débora, Jonatas, podem se apresentar. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou a Débora, sou a filha do pastor Anderson Ribeiro e filha da Gisele Ferreira. Eu tenho 21 anos, sou casada com o Cauã Goulart e eu passei uma boa parte da minha infância convivendo com o Jonatas, que também vai ser apresentado daqui a pouco. A gente não é de Florianópolis, viemos lá do interior do Paraná e é um prazer estar aqui hoje. Fala, gente, Pai Senhor, boa noite, prazer estar aqui, né, com vocês. Meu nome é Jonatas de Oliveira, tenho 25 anos, natural de Apucarana, Paraná, sou casado com a mulher mais linda do mundo, a Evelyn, graças a Deus quase 8 meses, e atualmente sou advogado, e é um prazer estar aqui com vocês no podcast da Lagoinha. É isso aí, pessoal. A gente está com o nosso podcast. Você que já acompanha os nossos episódios no YouTube, eu convido a você a se inscrever, a dar o like lá, né, e acompanhar a nossa série. Nós temos algumas séries já que estão lançadas e também tem as séries que ainda vão ser lançadas. Então, se você não quiser perder nada, se inscreve, ativa o sininho e se prepare que hoje vai ser muito legal. É isso aí, gente. Lembrando também, compartilha, né? Para que as pessoas possam receber esse programa, possam aprender mais, ser tocado pelo Espírito Santo através dessa série, né? Apesar de a gente estar aqui já nos bastidores conversando, rindo, a gente sabe que no fundo ali Deus também toca, Deus também fala, são testemunhos de vida, né? Para que a gente possa vivenciar mais da presença de Deus, certo? Isso aí, nós vamos começar as perguntas então. Eu vou me direcionar ao Jonatas, depois, é claro, também a Débora. A Carol também vai fazer as perguntas. E a gente estava conversando anteriormente ali, né? E como foi, na verdade, Jonatas, a infância? Porque a gente sempre olha, né? Eu, claro, não sou filho de pastor, mas a gente já passou muitos pastores aqui com a gente e sempre tem os seus filhos, né? E os filhos de pastor, a gente sempre tem aquela curiosidade, como é que é estar sempre acompanhando o ministério do pai? Como é que foi a tua infância sendo filho de pastor? O pai ele começou a pastorear a igreja, eu tinha 5 anos, começou ele pastoreando um ponto de culto numa vila rural, lá em Apucarana, e a partir disso, muita coisa a gente vai aprendendo e talvez a maior diferença que eu sinta hoje, já tocando a minha família e navegando com o pai, é o fato que anteriormente, quando o pastor muda, eu ia junto e aí tinha que conhecer uma igreja nova, agora eu conheço o outro pastor. Então, minha infância ali, depois disso, apesar das mudanças, das diferenças de conhecer lugares e tal, principalmente porque saímos de Apucarana, uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes, a primeira igreja que o pai foi pregar era numa vila rural e depois foi numa cidade, um distrito com 500 habitantes, numa local um pouco mais distante. Então dá uma diferença você ter que conhecer pessoas novas, conhecer tudo novo e tal. Só que eu vejo assim, como a gente estava comentando anteriormente, mesmo crescendo num ambiente bem mais tradicional, por ser interior e hoje mais velho, estudante de teologia, eu compreendo essa questão de diferença entre localidades e contextual que o evangelho é praticado, né? O pai sempre me deixou ser criança. Eu gostei e gosto muito de futebol, sempre gostei. E o pai sempre me permitiu ser criança. Até na geração minha da Débora, que era um filho de pastor, a gente meio que se conhecia todo mundo. Eu lembro que tinha outros filhos de pastores que não tinham a mesma liberdade que eu tinha para poder ser criança, brincar, correr, enfim, coisas que acontecem na normalidade. Mas, tirando isso, tudo muito normal, todo mundo gostou de viver. E que é importante, né? É que às vezes a gente vê
filhos de pastores que os pais, não pode isso, não pode aquilo. Eu tive um período na minha vida que o meu pai também foi pastor, né? Então, eu também sou filha de pastor. Então, a gente acaba entendendo ali que às vezes o pai era um pouco mais tradicional, puxava mais, não pode isso, não vai fazer isso no horário de culto, não vai faltar o culto. Mas a importância de a gente viver a infância. E hoje, como pais, né, que nós já somos pais, eu vejo a importância de pais transferir o mais essencial, que é Deus para a vida dos filhos, né? E como que é, Débora? Como que foi, né, a tua infância com teus pais, a familiar, nessa vida de pastores? Na verdade, eu não conheço, assim, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, meus pais, eles cuidaram de igreja. Então, eu sempre cresci nesse meio e tudo mais, só que a minha mãe, ela sempre tentou fazer tudo ser o mais natural possível. Meus pais nunca me forçaram a nada, sempre foi uma infância, assim, como meus pais me deixaram ser criança. Eu lembro da minha mãe, às vezes, deu pulando nos bancos da igreja no meio do culto, ela me arrastava pela orelha no corredor da igreja e ficava, tu não vai fazer isso e tudo mais. Eu era uma criança bem imperativa, assim, e sempre foi muito normal, sempre foi bem tranquilo nessa parte. E quando tinha as mudanças e tudo mais, era mais difícil. Eu lembro até hoje que todas as mudanças que meus pais fizeram, eu chorei em praticamente todas. Que daí ele chegava e falava, ó, a gente vai sair, a gente vai para outra congregação. E eu debulhava em choro, eu ficava, não acredito que a gente vai sair daqui, e ainda mais criança que se apegava. Aí eu lembro quando meus pais falaram que a gente ia vir pra Florianópolis, e eu nem conhecia, nem sabia o que que era praia, nem sabia o que que é Florianópolis, que cidade, que nome diferente. Aí eu falava pra todo mundo, eu vou embora daqui e tudo mais, mas eu lembro que no culto de despedida foi assim, meu Deus, eu tô indo embora daqui, tô indo pra um lugar onde eu não conheço ninguém e vai ser tudo diferente. A gente chegou aqui, meus pais, eles eram integrados lá no Paraná e foi uma rotina completamente diferente, porque lá tinha meus avós, tinha meus primos, tinha todo mundo, e quando a gente chegou aqui, a gente conhecia só uma família que já era do Paraná também. E lembro que na escola as crianças ficavam me zoando por causa do sotaque, que lá no Paraná é porquê, porta. Aí eles ficavam, nossa, por que você fica falando porquê? O seu sotaque, ele é muito diferente. E foi uma adaptação bem, como que eu vou dizer, bem grande, assim, foi bem diferente. Extensa. Mas, graças a Deus, meus pais, eles sempre facilitaram essa parte, assim, sempre faziam tudo ser o mais leve possível. Ajudaram. Vieram pra cá cedo, então, né? Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Uhum. Uma coisa que eu achei engraçado, né? Ela assim, onde é que ela foi? Florianópolis, esse nome diferente, como se a Apucarana fosse algo. Exato. Agora a gente vê que... Sim. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade nessa questão de mudança. Por exemplo, assim, a mudança de escola. Que eu acho que é uma das que, na minha parte, é o que quebra muito, né? Porque eu nunca mudei de escola. Da escola que eu iniciei, a primeira série, eu fui até o 8º ano, depois. E vocês, assim, essa mudança de escola, fica um ano numa escola, no outro ano está em outra, ou entra no meio do semestre em uma. O que vocês tiveram essa dificuldade? Sofreram muito com isso ou já acostumou, assim? Pode ser Acho o que- Jonas, né? Eu, sendo bem sincero, eu comecei a estudar, acho que troquei de escola acho que 3 vezes só. Por quê? Primeiro foi 7 de maio, então eu tinha ali 7, 8 anos. Depois eu fui para Novo Itacolomi, que é uma outra cidade, e ali eu fiquei até os 13, e aí depois eu fui para Apucarana com 14. Lá em Apucarana realmente a gente mudou muito de igreja, mas eu continuei estudando na mesma escola até me formar. Então, graças a Deus, eu tive essa facilidade e essa bênção de ter proximidade com as pessoas que estavam no período de formação.
Tanto que desses meus amigos que eu conheci já com 14 anos, que foi em Apucarana, a maioria hoje eu mantenho um contato, estiveram no meu casamento, vieram 700 quilômetros para cá, eu vou num deles agora, então a gente mantém contato de proximidade, porque o período de formação, que é uma situação bem importante para a vida de um ser humano, eu pude conviver com as outras pessoas. Então, em questão de escola, eu tive poucas mudanças. Eu só, enfim, aprendi a pegar o ônibus muito cedo, né? Porque cada bairro era uma casa diferente, cada igreja era um bairro diferente, então eu tinha que aprender a pegar ônibus. Mas fora isso, acho que pra mim foi tranquilo. Acho que pra dela foi pior. Pra mim foi bem pior. Porque eu acho que. Agora eu não vou parar pra contar, mas eu acho que eu estudei em torno de umas 7 escolas. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu fui estudar, eu fiquei numa creche, só que eu não consegui me adaptar, foi em Novo Itacolomi, eu era bem pequenininha. Aí acabei ficando em casa e depois a gente se mudou pra Vila Reis. Só que a creche era do lado da nossa casa. O muro fazia divisão e eu sabia. E eu ficava chamando a minha mãe, assim, pelo quintal. E aí minha mãe ficava com pena, acabava me buscando. Depois eu mudei umas 2 vezes de escola no Paraná, depois aqui também. E uma coisa que quando eu era menorzinha lá no Paraná eu não me importava muito. Mas quando eu cheguei aqui, é que aqui tem muito família, assim, né? A gente foi morar direto na Barra da Lagoa. E a maioria das pessoas se conhecem. Tu chega com uma pessoa e fala, eu sou parente de fulano. Aí tu vai ver, a família inteira estuda junto. E a gente que estudou desde pequenininho também. E eu ficava, meu Deus do céu, eu sou uma estranha no meio de uma turma que tá desde pequenininho estudando junto. E era uma coisa que eu ficava um pouco chateada, confesso. Até o meu terceirão, assim, eu nunca consegui criar vínculo com ninguém da escola. Porque eu sempre mudava muito e acabava que eu nem mantinha o contato ninguém que eu estudei quando eu era menor, eu mantenho um contato hoje. Do ensino médio ainda são pouquíssimas pessoas, 1 ou 2, porque eu também acabava mudando e eu também acabei criando o hábito de não me apegar muito. Então, eu Uma adaptação mais é uma difícil. adaptação mais difícil, porque sempre que eu começava a me apegar, aí vamos trocar de colégio, aí depois troca de novo. A vida pastoral acaba interferindo nisso, né? Os Sim. pastores acabam mudando bastante de tempo, mas acho que o máximo de não o máximo, né? Mas é um período mais ou menos que fica 4 anos em cada igreja e depois acaba mudando. E Florianópolis é uma ilha, mas é uma ilha grande, então é Sim. distante, né? Não tem como ficar numa escola só e só indo de ônibus. Enfim, gente, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a nossa fé, a fé de vocês, né? Como que a fé familiar, a fé dos pais de vocês, do pastor, se tá nesse ambiente, influenciou na educação de vocês, influenciou no desenvolvimento de vocês, né? Porque a gente falou aqui da escola, no meio secular ali, mas mesmo estando na escola, como que foi ali a fé transferida dos pais e levando aí para essa vida? Vamos começar por vocês. Na verdade, eu sempre questionei um pouco o ministério dos meus pais. Eu não vou negar que quando eu era pequena, principalmente, lá no Paraná era um campo mais difícil, né? Meu pai e minha mãe, eles vieram no campo missionário, era um pouco mais escasso, e eu sempre tive a consciência de que, bom, a gente não é uma família rica, não tem muitas condições, então eu sempre tive na minha cabeça, não vou ficar pedindo presente para meus pais porque eu sei que eles não vão me dar, mas nunca foi algo que eu me importasse muito, mas eu sempre questionava, poxa, eu queria muito, um dia eu quero crescer, quero me formar, quero ser rica, quero sustentar meus pais para que eles nunca mais precisem depender da igreja. Sempre foi uma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu cresci com essa mentalidade de que eu não quero que meus pais sofram. Só que daí o tempo vai passando e você vai entendendo que o ministério de cada pessoa é diferente, que a chamada ela é diferente. O tempo que vive também, né?
A questão do tempo de épocas, né, acaba mudando, porque naquela época era realmente um pouco mais difícil, né? Sim, e daí quando a gente chegou assim, porque eu não lembro muito de como era a minha vida no Paraná. Eu lembro de algumas coisas, mas a maior parte é daqui, né? Uhum. E os meus pais, eles sempre foram muito, como que eu vou dizer? Eles nunca fizeram parecer difícil. Sempre foi algo que eles nunca abriam para mim as dificuldades, então para mim estava sempre tudo bem. Só que você vê que não é aquilo que eles sempre falam, né? Uma vez eu me lembro que quando a gente chegou, meu pai, ele trabalhava de pedreiro, né? Ele começou a trabalhar em obra e minha mãe trabalhou em restaurante. E eu ficava sozinha em casa com 8 anos, eu ia pra escola de ônibus, daqui a gente, lá na Barra da Lagoa mesmo, pegava ônibus sozinha, e depois chegava em casa, minha mãe me buscava no ponto, me dava o almoço, e depois ela ia trabalhar e eu ficava o resto do dia em casa, sozinha. E daí meus pais sempre me passaram muita fé no quesito inspiração, assim, eles sempre me inspiraram muito com a fé deles. Porque apesar das dificuldades, das coisas, eles nunca deixaram de ser fiéis, sabe, na obra. E isso é uma coisa que eu levo na minha vida até hoje. Casada, futuramente também, eu quero passar para os meus filhos, sabe? Porque a igreja, por mais que em certo período eu tenha visto assim meus pais, nossa, eles estão sofrendo muito, eu não quero isso para minha vida. Eu sempre Depois de um período eu tive a consciência de que, bom, esse é o chamado deles. Deus, ele honra e eles passaram um período de dificuldade, mas de qualquer forma, eles sempre foram uma inspiração para mim. Certo. E tu, Jonatas, o que a gente, em questão dessa grande diferença de fé, né, do teu pai para você, que é importante a gente ressaltar, momentos assim que você olhou para eles e viu que não, realmente aquilo ali o meu pai eu pego como exemplo de fé, pego como exemplo de vida. Eu acho que essa questão de transferência de fé talvez seja o maior desafio para um pai cristão, porque se transferir valores para uma, vamos supor, uma tábua em branco, que é o que teu filho, ela pode às vezes, eu geralmente converso com minha esposa, ela pode ser uma dificuldade de você saber transferir a fé, que eu acho que é diferente de você transferir costume. É, a fé, ela é uma questão muito intrínseca e a questão de você conhecer a Deus eu sei que o meu pai, quanto mais se o que ele pudesse fazer por mim para que eu conhecesse a Deus, ele faria. Acho que qualquer pai cristão, o que ele puder fazer para o filho conhecer a Deus, ele faria, mas o conhecer a Deus vai ser um movimento que vai ter que partir do filho. A experiência pessoal vai ter que partir do filho. E do meio de tudo isso, você saber diferenciar a questão do que é igreja, o que é costume e o que é Deus, quem é Deus, eu vejo que, no meu caso, eu sou muito agraciado, talvez considero muito privilegiado de ter convivido com um homem que é exemplo de fé para mim. Eu falo para ele, não falo só por falando assim por jogar palavras e tal, mas se eu for metade de 50% do que ele foi de exemplo para mim como crente, para mim, eu for isso que meus filhos tratam suficiente, porque meu pai, eu vejo que tem uma dificuldade, a gente conhece, a gente estuda, a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, a gente sabe que dentro de casa não dá para ser pastor. Você tem que ser pai. Eu precisava de um pai, eu não precisava de um pastor ali, porque se eu tivesse um pastor, só um pastor, a figura pra mim não precisava, eu precisava de um exemplo, eu precisava de alguém que eu olhasse e aí, mesmo vendo as dificuldades, como a Débora Trator levantou algumas, assim, mesmo vendo situações onde você não tem concordância com aquela realidade que foi proposta, você olha e fala, Deus ainda assim é fiel, Deus ainda assim é bom. Então, essa transferência de fé, eu vejo que demorou um tempo, eu precisei aprender muita coisa, eu cresci, meu pai sempre me ensinou a ser muito, a conhecer a Deus, mas também a ser crítico a situações e observar onde eu estou incluso e o que eu estou vivendo. E em todas essas situações, ele, como exemplo, ele nunca me deu nenhuma brecha que eu pudesse olhar e falar assim, o senhor questionou a Deus em tal situação. Eu nunca vi. Até situações que hoje eu vivo e testemunho, eu tinha de exemplo e tenho certeza porque eu vi meus pais vivendo. Eu lembro muitas das vezes, lembro uma exata específica no campo missionário mesmo, que a escassez ela leva a gente a viver algumas experiências.
Da gente comemorando, eu tinha 6 anos, a Cat tinha 1 ano e pouquinho, a gente comemorando porque a gente ganhou um pacote de bolacha de 500 gramas. Porque a gente não tinha mais o que fazer. Vi meus pais dividindo cesta básica com 3 famílias, porque era o que a gente tinha para comer naquela época. E em nenhum desses momentos eu vi meu pai questionar a Deus, e nem a minha mãe. Então, eu ficava assim, tá, Deus é bom. Eu entendo a escassez, não compreendo, claro, na criança e tal, não compreendo, mas por que que eles não questionam? E o meu pai sempre me levou a tentar conhecer Deus, a ter experiências com Deus. Até Jesus fala que ninguém naquele grande dia vai poder salvar o filho, ou vai poder salvar o pai, ninguém vai poder salvar o outro. Então o pai sempre tentou tocar, conduzir, para que eu tivesse as minhas experiências com Deus até que, enfim, chegou o meu momento de escolha, de decisão. E eu lembro que eu era um pouco mais velho, eu falei, Deus, o Senhor já falou tanto com meu pai, o Senhor falou tanto com a minha mãe, o Senhor tem tanto testemunho assim que eles falam, que eles vivem e tal, mas eu já tô mais velho. Não tem sentido eu viver do que eles viveram, e não tem sentido eu ficar vivendo uma coisa que eu acho que vai ser, se for simplesmente para ter uma postura, uma forma, clube social tem um monte. E a partir daquele momento, falar pra você assim que eu tive as minhas experiências com Deus. Foi quando Deus se revelou a mim como pessoa, e aí vem, a partir desse momento, eu tendo as minhas convicções de fé, não mais sendo sustentado pelo testemunho dos meus pais, mas pelo meu testemunho, por aquilo que eu vivi, e aí eu tenho certeza, e muitas vezes eu prego isso ali, trabalho com nossos jovens também, a questão de eu tenho certeza porque eu vivi. A gente só tem certeza de algumas coisas porque a gente vive. E porque o nosso Cristo vive, a gente tem certeza assim, em coisas que a gente não vê. Então essa transferência de fé, eu vejo que, graças a Deus, hoje eu tô aqui com 25 anos, permaneço na fé. Se Deus assim me permitir, eu vou transferir a fé para meus filhos, se Deus quiser. A geração dos Oliveira, dos Machado de Oliveira, vai seguir durante muito tempo, querendo. Uma coisa que a gente estava, você comentou agora, que estava no nosso roteiro aqui, e nesse momento você chegou a conhecer a Deus, né? Você parou, pensou assim, não, realmente, Senhor, eu já vi o que fizesse com meu pai, eu já vi o que o Senhor fez com a minha família, só que eu tô aqui, eu quero ser, né, eu quero ser tocado. Experiência, né? Dentro dessa experiência, vocês já tiveram algum momento em questionar a fé de vocês? Porque é muito simples, né? A gente tem um exemplo dentro de casa. Por exemplo, eu tenho um exemplo de fé da minha mãe, né? Não do meu pai, que meu pai nunca foi um homem assim de estar dentro da igreja, mas é um cara muito correto em relação a isso. Só que eu olhava os testemunhos da minha mãe, né? Minha mãe é a minha referência de fé dentro de casa. E só que eu passei pela mesma coisa que você passou, né? Eu cheguei a um ponto assim, ó, se o senhor realmente tem alguma coisa para mim, fala comigo aqui. E foi instantâneo, foi uma coisa absurda de linda assim. E já chegaram a um momento de questionar a fé de vocês, né? Não a fé dos seus pais, é claro. Por exemplo, eu sou filho de pastor, mas eu só tenho esse título. Eu não tenho uma identidade. Eles me conhecem como filho de pastor, né? O filho do pastor, a filha do pastor Anderson, a filha do pastor tal, não. Vocês tiveram esse momento de questionamento, não? Ah, eu tive. Eu também. Eu acho que é meio geral, né? Por exemplo, mais cedo a gente estava comentando que filho de pastor, filho de crente também tem que aceitar Jesus, também tem que Sim. estar disposto, né? Que Deus, ele não é vô, ele é pai. Então, a gente tem que aceitar ele, e foi da mesma forma que o Jonatas comentou. Até uma certa idade, eu vivia as experiências dos meus pais. Eu não tinha as minhas experiências ainda de testemunho, de milagres e de fé. E em alguns momentos eu questionei, sim. E principalmente por ver a situação, algumas coisas que aconteciam com os meus pais, eu questionava e ficava, meu Deus, se tu é bom, se tu é tudo aquilo que dizem que tu és, por que que você permite tais coisas? Eu me questionei algumas vezes, confesso, mas é algo que Deus vai trabalhando, né? Depois que você se permite viver experiências com Ele, permite que Ele haja da forma que Ele deve agir. Então, é a partir desse momento que as coisas começam a fazer mais sentido, assim, né? Meu momento de questionamento foi mais. Eu tava um pouco mais velho, já tinha 17 anos já. Até então, pra mim tá tudo tranquilo. Eu tava vivendo debaixo da tutela do meu pai, debaixo da bênção, da orientação dele. E nunca tive nenhuma complicação em obedecer, porque como a gente vai estudar a Bíblia e a gente vai entendendo, tem costumes ali, tudo que a gente aplicar na vida, na Bíblia,
E mesmo que a gente não aplique ela sem fé, ainda assim você vai ser um bom ser humano. E isso é inquestionável. Os princípios bíblicos, eles são maravilhosos até para a sociedade em geral. E eu lembro que eu tinha 17 anos, eu já tinha pregado algumas vezes assim na igreja do pai e tal. E enfim, eu tinha certeza e convicção do meu chamado. Só que aí uma vez eu fui pregar numa igreja que não era a igreja do pai, e aí eu trouxe a palavra e tal, tava bem nervoso, não era. O pai prega muito, o pai manda muito bem na pregação. Cresci vendo meu pai pregar, admiro ele como pregador. E aí eu lembro que eu fui pregar tal, e tudo esforçado, fiz ali todo esboço, montei, pá, cheguei e eu sempre vi meu pai treinando muitas vezes para pregar, então eu adquiri esse costume até hoje, ele sabe, quando eu vou pregar, eu prego 5, 6 vezes a mesma mensagem para o meu guarda-roupa, pro meu espelho, pra minha porta, para eu ter convicção e estudar daquilo que eu tava falando. E aí, beleza, cheguei lá na pregação, preguei. Na hora que o pastor pegou o microfone após a pregação, ele falou assim: a gente tava esperando uma coisa mais próxima do pai dele, mas tá tudo certo. Ali, eu lembro que eu fiquei triste. Cheguei, na hora que o pai foi levar, o pai foi buscar eu depois, que ninguém, o meu pai tinha culto no dia. Lembro que eu cheguei em casa e tal, falei, pai, não tem nada. Isso aí é do senhor, não é comigo. Só que o senhor já tinha falado comigo que eu tinha um chamado. E aquilo me quebrou. Chorei, fiquei mal, porque, querendo ou não, tem-se uma expectativa, e até no nosso meio assembleiano mesmo, de que às vezes os filhos de pastores vão ser quem os pais são. E naquele momento eu falava, Deus, meu pai ele prega de um jeito, ele tem um testemunho de vida legal, eu amo isso, mas eu não passei por o que ele passou, então é lógico que eu tenha o mesmo testemunho, o mesmo estilo de vida e de pregação e tal. E eu lembro que o Espírito Santo me acalmou naquele momento, me deu tranquilidade, falando, eu te chamei para fazer o que tu tem que falar, não é do jeito do teu pai e tal. E a partir daquele momento, com mais tranquilidade, com mais calma, com mais estrutura também, o Senhor foi trabalhando no meu coração de entender que eu já tinha que ter as minhas experiências com Ele e que Ele tinha me chamado daquela forma. Então, esse questionamento de fé que eu tive foi sempre na questão de comparação com quem o Pai é. Então, tipo, vira e mexe quando me chamam para pregar na igreja que, que alguma vez que o Pai já pregou, é engraçado, os irmãos chegam assim esperando, não, o Paulinho, o Paulinho. Quem já conhece já falou, irmão, o Pai prega mais, tal. O meu estilo é um pouco diferente, eu falo assim mais tranquilo e tal. E graças a Deus, hoje, pela misericórdia dele, eu sei quem eu sou no reino. Até o meu questionamento de fé, um momento ali de virada de chave, eu tava trabalhava num escritório, tava com fone de ouvido, eu falei, Deus, o senhor vê eu, o senhor sabe quem eu sou, porque se não for pra ser, como eu falei, se não for pra ser, não compensa, não compensa. Aí na hora tocou uma música que eu nunca tinha ouvido na vida e tal, e na letra da música falava que ainda assim o rei conhece não somente os guerreiros famosos que foram pra batalha e que ganharam o nome, mas também conhece e ele honra aqueles que ficaram na própria cidade e vão contar as histórias. Até o Rojão dos Arrais. Então, aquela música falou comigo porque eu ficava vendo isso, que meu pai ele tem um testemunho, uma pessoa que se converteu. Eu não sei se a Débora tem esse sentimento, acho que alguns filhos de crente, eu lembro que a gente conversa nos jovens ali, tem a sensação que às vezes que a gente, por não ter um testemunho, que a gente saiu de tal lugar, que a gente deixou tal coisa, que às vezes a gente tem a impressão talvez que a gente seja menos crente ou que a gente foi menos transformado, sendo que no reino não é assim que funciona, na visão de Deus não é assim que funciona, a nossa conversão ela é tão importante, tão mudança quanto, e se a gente não se policiar, até mesmo nós que estamos dentro da casa de Deus, às vezes a gente, por ter crescido em convivência com o sacro, a gente acaba que acha que é normal. E é por isso que a gente tem que policiar para não se deixar, é uma normalidade ver o Deus se manifestar. Então, acho que o principal ponto assim de questionamento de fé foi esse, ali com 17 anos, e a partir dali de entender quem que eu era pro reino e qual que era a minha pessoa ali para Deus. Eu tive algumas frustrações assim também, de ficar pensando, poxa vida, todas as experiências de fé que eu tive foi através dos meus pais, não foi nada diretamente comigo. Aí as pessoas contavam os testemunhos delas, e era, eu saí de tal lugar, Deus fez uma coisa nova na minha vida, fez isso, fez aquilo, e eu pensava, eu sou a filha do pastor Anderson, então, assim, as experiências dele são as minhas também, né? Então, O que o pai passou, eu passei junto.
Exatamente. Então, E é tão importante quanto, né? Como tu falou ali, que tu viu que os teus pais passaram por dificuldades, mas tu também viu os teus pais sair das dificuldades, evoluir espiritualmente, evoluir na fé. Então, às vezes a gente pô, mas o pai passou isso, não fui eu, mas você estava do lado, né? Eu conto também, meu pai passou por experiência, mas meu pai teve contato. Meu pai hoje ele já está com o Senhor, mas eu lembro de uma situação que quando ele falou, questionaram assim, tá, a gente vai ver o teu milagre, Zacarias, falaram para ele, e ele falou assim, o meu milagre já chegou e vocês não viram. E eu peguei e falei assim, meu Deus, a fé que esse homem tem, eu preciso ter. E tanto quando Deus recolheu meu pai e falou assim, Carol, tu tá assim? Não, meu pai, ele está com Cristo. Então, essa fé é transferida. Então, são experiências que a gente vive. Eles transferem para nós e a gente vive e a gente acaba contando também. São nossas experiências. E nessas experiências todas que vocês viveram com os pais, como que influenciou para a vida de vocês, né? Hoje, vida adulta, escolhas, profissão, ministério, influenciou na questão da escolha do ministério que vocês têm na igreja, ministério pastoral? Fale um pouquinho para nós. Então, os meus pais, na verdade, a minha mãe, ela sempre me apoiou muito. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles sempre apoiaram em todas as minhas decisões. A minha meta, uma época, era me formar e fazer muito dinheiro, né? Eu acho que todo mundo já passou por ser rica. Eu acho que criança ali, adolescente, você sempre acaba pensando algo parecido. E meus pais, eles sempre apoiaram 100%, sempre oraram, sempre me apoiaram. E eu já fiz muita coisa. Eu já fiz curso para piloto de avião. Eu fiz curso para PP no Aeroclube. Já estudei para entrar na Marinha também, já estudei para entrar no Exército, para fazer a prova da ESA. Acabei não fazendo porque nesse meio tempo eu acabei conhecendo meu marido e falei, não, eu quero casar. E meus pais, eles sempre tentaram ser uma influência muito positiva, tanto que dentro de casa, eu falei assim pro Cauã, né, quando a gente começou a namorar, a gente tava pra casar, eu falei, eu tenho bons exemplos dentro de casa, e eu quero ser isso também, eu quero isso pra gente. Quando nós fomos ter nossos filhos, eu quero ser pros nossos filhos e passar a fé que meus pais passaram pra mim. Porque eu tenho, assim, um privilégio e um pouco de orgulho também em dizer que, graças a Deus, eu nunca vi meus pais brigarem dentro de casa. Nunca, 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 nunca. Só teve uma ocasião muito específica que aconteceu ali, uns 30 segundos. Meu pai saiu, ele foi pra igreja orar e voltou chorando, pedindo desculpas pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão, que ainda era um bebê, assim. E ficou muito marcado pra mim falando, poxa, que exemplo, né? Tipo, meu pai... E na hora eu acabei nem me tocando na situação que tinha acontecido, mas ele pediu perdão e falou que nunca mais ia fazer aquilo. E aquilo me marcou, porque eu pensei assim, eu não vou aceitar menos do que isso. Eu nunca vi o meu pai sendo rude com a minha mãe, nunca vi meu pai menosprezando a minha mãe, então eu não quero alguém que faça isso comigo, não vou aceitar menos do que isso, né? E todas as áreas da minha vida sempre foi com a bênção deles, com o apoio deles. Meus pais sempre oraram por mim. A minha mãe, eu lembro que eles começaram a namorar bem cedo, né? Minha mãe tinha 12 e meu pai tinha 18. Então, eu lembro que quando eu fiz 13 anos, a minha mãe falou assim, ai, filha,
muito obrigada por não ter começado a namorar ainda, por estar assim, estudando. O Henrique é apavorado. Meu Deus, eu explanei a idade que meus pais começaram a namorar. Eu perguntei pra Não. ela, né, se tinha algum podre do pastor Eles X. eles não eram crentes, não Ah, eram bom, tá. crentes, não. Nem meu pai, nem minha mãe. Depois teve um período que eles se separaram ainda, porque eram muito novos, obviamente, nem minha mãe, nem se fala. Mas eu sempre tive tudo que eles fizeram como exemplo pra mim. Quero levar pra minha vida, assim. Ficou aqui. Influencia, né? A questão de. Eu acho que pai, ele vai sempre influenciar, porque é uma convivência que você tem, um ciclo de pessoas que você tem. E no caso ali dos meus pais, eu vi muitas situações ocorrendo, principalmente no campo missionário ali, do período que eu tinha ali entre 12 e 13 anos. Eu lembro que meu pai, ele não tinha concluído o ensino médio ainda. E eu tava já na sexta série, então não faltava muito tempo pra eu chegar nele, né? E eu lembro que uma vez o pai chamou nós pra conversar, chamou eu, a mãe, a Cat, que é muito pequena, e falou assim, ó, Deus falou pra eu estudar. Né? Tudo bom, né? Aí vi meu pai indo pra outra cidade pra fazer Cebeja, aqui talvez acho que é outro nome, Seja, que acho que é. Seja agora, né? Acho que é. Na época era Cebeja e tal, que era pra concluir o ensino médio. O pai concluiu o ensino médio, viu o pai indo atrás de uma faculdade. Isso eu ficava assim, pô, dá pra ser crente, mas também tem que correr atrás. O pai sempre, Jô. Eu lembro que eu gostava muito de jogar bola, como eu falei pra vocês, né? Eu cheguei com 12 anos, o pai falou assim, filho, tu joga bola legal, assim, bem, mas tu não é nenhum craque. Sinceridade. Sim, do pai. Ele falou assim, ó, você quer ser bem na vida? Vai estudar. Começa a estudar. E ele falou assim, porque com jogar bola é uma chance em 1 milhão. Estudando, tu vai ter chance de muita mais coisa, oportunidade que o pai não teve. Só que o pai não falou somente sobre estudar, ele foi sendo meu exemplo. Tanto que quando eu cheguei na faculdade, meu pai já tinha comido pós. E agora que eu concluí a minha faculdade, meu pai está no mestrado. Então, o meu pai, ele foi muito exemplo, meu pai e minha mãe, de persistência, perseverança, e isso foi me influenciando que, tanto que, casado, a Eve sabe, tem vezes que eu sento ali, pô, bate a preguiça, eu falo, tem que correr atrás, vou influenciar. E sobre ministério, não tem como. Uma coisa que, querendo ou não, influencia é essa questão de você ser filho de pastor, você acaba vendo um pouquinho de cada pedaço da igreja. Eu tenho convivência com. A maioria dos meus amigos não são filhos de pastores, então, tipo, a gente tem uma noção meio geral de como que funciona a igreja, liturgia mesmo, a gente tem decorado na cabeça, questão de costume, de organização e tal. A gente sabe como é que funciona. Só que, estruturalmente, eu nunca quis ser pastor. Nunca quis. Deixei bem claro, e desde pequeno eu falava, pai, não vou ser pastor, o senhor sabe disso. Eu não vou ser pastor. E por questões assim institucionais, eu tinha meus pontos e minhas críticas, e hoje, claro, continuo os tendo. Só que eu lembro que eu tava orando e tal, e o senhor já tinha falado qual era o meu chamado, o que ele esperava de mim, pá. E teve um evento que faz, eu acho que uns 2, 3 anos que teve ali na sede, que foi um culto de filho de pastor. Que acho que a pastora Odete fez, organizou e tal. E tinha um rapaz pregando, um pastor na real lá de. Acho que é Jaraguá. Ou Blumenau, não lembro outra da cidade. Sei que eu cheguei e tal. E eu falei, vou lá, porque é filho de pastor e tal, não sou de ficar faltando culto. E beleza, cheguei lá, sentei e tal, e o pastor pregando, prega aqui, prega lá, colar e tal. E eu, benção, glória a Deus, benção de Deus e tal. Ele falou assim: chegou alguém aqui que já falou pra Deus que não quer ser pastor. Eu falei, tá, de filho de pastor, isso aí é meio comum, né? Tem um monte Acertou 90. Eu tiro Eu falei bola. assim, acertou 90. Aí falou assim, mas tu definiu 5 motivos pra tu não ser pastor. E eu lembrava da minha lista. Ele falou, tu não falou que não quer ser pastor por isso, por aquilo outro, e por aquilo outro, e por aquilo outro. Ele falou os 5 motivos, que a única pessoa pra quem eu já tinha falado isso era a Eve. Que eu não seria pastor por isso. E aí, o Senhor me conduziu a um outro momento, começou a falar comigo ali e tal. E depois, em oração, eu falei, Deus, o senhor falou através do cara lá na frente, lá. Eu não me manifestei na hora, não saí levantando, falando, é pra mim, é pra mim. Não me manifestei assim, eu só falei, então tá bom, o senhor tá vivendo aí, tá vendo a minha existinha. E aí o senhor foi falando comigo, então, eu tenho uma concepção que eu tenho um ministério diferente dos meus pais, olhando humanamente falando, e agora tendo uma família, fazer o que eles fizeram no sentido de, meu pai, ele tinha uma microempresa, deixou a microempresa com 2 filhos, para ser missionário, para viver de um salário mínimo
e uma cesta básica num lugar com 500 habitantes, sem ajuda de custo, sem nada. Eu falo pra ele, o senhor é louco. E a convicção que eu tenho é que eles tinham convicção que o Espírito Santo estava conduzindo e era o que Deus tinha para eles. Então, falar que não influencia nas outras áreas da vida, influencia. Tem vezes que durante o mês eu ia estar conversando, passando bem. Não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer. Não tenho noção do que ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. E então, sendo filho de pastor, e eu vejo isso, talvez filho de crente, não só filho de pastor, a gente tem algumas experiências, algumas oportunidades que influenciam no direcionar toda a vida e todo o ministério também. Uma coisa que eu fiquei para perguntar, e eu acho bem interessante. Por exemplo, eu tive a minha conversão, né? Eu nasci na igreja, é óbvio. A minha mãe trouxe um legado da minha avó, de líder do círculo de oração, e, consequentemente, eu vim nesse legado, não como líder de círculo de oração, né? Mas deixo claro que já participei muito, dormindo nos bancos, é óbvio. Mas uma experiência assim da minha conversão foi nesse momento. Quando que Deus deixou de ser o Deus do seu pai e passou a ser o seu, né? Porque eu acho que é interessante eu sempre falava, não, Deus fez, eu tenho um testemunho que a minha mãe fala isso, meu pai, né, fala isso, ou fulano fala isso, mas eu não tinha o meu testemunho, né? Chegou um momento que Deus ele se tornou o meu Deus e não mais o Deus da minha mãe, né? A partir do momento que eu conheci, não, agora ele é o meu Deus. Qual foi esse momento que vocês tiveram assim que Deus se tornou de vocês e não mais do pai de vocês? Bom, na minha experiência, assim, eu vou ser sincera em dizer que o período que eu mais tive testemunhos para contar foi durante o preparativo do meu casamento, assim, quando a gente marcou a data do casamento e tudo mais, aconteceram várias situações que eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Porém, antes, eu era uma adolescente um pouquinho revoltada. Eu tive um período ali que não me orgulho em dizer que eu falava assim: eu não quero mais ser da igreja, eu não quero seguir o caminho dos meus pais, não quero casar com pastor, não quero ser missionária, não quero me envolver com nada da igreja. E eu falei assim: eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja. Teve até uma vez que eu cheguei e falei pro meu pai: pai, eu não quero mais ir pra igreja, tá? A partir de hoje eu vou viver a minha vida normal, mas não vou mais envolver com nada que tenha a ver com a igreja. E nem aconteceu, porque no outro culto eu já tava lá de novo, né, adolescente, mas eu sempre fui assim, não, eu quero passar longe disso. E nesse período aconteceram muitas coisas, de eu me envolver com amizades erradas, situações assim que era pra ter dado tudo errado. Mas depois que eu tomei a consciência de que, meu Deus do céu, que livramento! Como que eu falava que Deus não estava comigo, sendo que naquela situação, se ele não existisse, eu já estava perdida há muito tempo. E também não tenho dúvidas que teve muita oração dos meus pais ali, com certeza, porque minha mãe sempre foi muito conselheira, muito acolhedora. Então, em todas as situações da minha vida, ela sempre esteve comigo. Por mais que eu falava assim, não quero falar com a minha mãe disso, não. Não vou falar com meu pai e com a minha mãe disso, eles são meus pais, eu vou ficar falando coisa que eu falo para amigo. E a minha mãe ainda sempre estava ali, filha, se tu precisar, se precisar orar, eu tô aqui contigo e tudo mais. Mas depois a gente vai crescendo e vai amadurecendo, obviamente, né? E você vai vendo, vai prestando atenção nos detalhes, né? Do dia a dia, no meu trabalho, foi tudo cuidado de Deus. Eu ter me casado foi um milagre também, porque casamento todo mundo sabe que não é barato, então foi um milagre mesmo, tudo assim, cada detalhe. Hoje em dia eu vejo Deus no ordinário, assim, do dia a dia, de coisas que eu falo, como o João falou. Às vezes eu ia pro trabalho pensando umas coisas assim, que às vezes tu fica viajando, né? E eu chegar e a moça da limpeza pegar e falar assim pra mim, olha, tu sabe que tu tem chamado missionário, né? E ela nem crente ser e falar, tu sabe que tu tem chamado missionário, né? E que tu não vai ficar aqui.
E daí acontecer de no mesmo ano eu sair do meu trabalho, ir para uma viagem missionária e eu ver, meu Deus, tu usou uma pessoa que nem crente é para falar A comigo. famosa bula de Balaão e no momento. E daí você vai vendo que Deus sim, ele dá experiências quando você permite a viver elas, sabe? E às vezes a gente só não quer perceber, mas graças a Deus ele sempre cuidou de cada detalhe mesmo eu não percebendo. De conversão, assim, eu acho que aqueles 2 momentos que tu falou da círculo de oração, eu me converti com 7 anos na igreja, porque eu tava no 7 de maio, então as irmãs vinham pro círculo de oração e algumas irmãs traziam os filhos. E os filhos eram meus amigos, tinha ali 7 anos, pô, fazia um pega-pega sinistro em volta da igreja enquanto as irmãs estavam no culto. Só que numa dessas vezes a minha mãe saiu na porta e falou, Jonatas, pro banco. Beleza, sentei no banco achando que ia levar ia apanhar em casa, né? Falei, não, eu sentei quietinho. E naquele dia a pregação do ciclo de oração foi a irmã Raquel, pô, pessoa simples de tudo, trouxe uma pregação sobre o nome no livro da vida. Eu lembro que acabou a pregação. Eles não perguntaram, só tinha irmã do ciclo de oração. Eu falei assim, eu quero aceitar Jesus. Porque eu quero o nome do meu nome do livro da vida. E aquele foi um momento de conversão ali de, enfim, como criança, claro, muito inocente, sem conhecimento. E aí a outra experiência já foi mais velho já, essa questão de separação entre vida sendo dependente do meu pai e tendo uma vida particular com Deus. Ele foi naquela do serviço que eu, enfim, tive contato com Deus, ele falou comigo, pra mim naquele momento já foi muito extraordinário ter aquele contato, e depois daquilo, foi antes de eu vir para Florianópolis, eu já tive algumas outras experiências aqui mesmo, porque cheguei aqui com 19 anos, sem conhecer ninguém. Eu conheci a família do pastor antes, mas a Débora já era bem mais próxima da Cat, então basicamente cheguei sozinho. E eu lembro que eu tava mal com Deus, o senhor trouxe meu pai e tal, eu vim pra cá, tinha certeza que eu tava vindo. E teve suas férias de 2019, a gente foi pra Criciúma e algumas outras cidades ali. Eu lembro que eu fui num busão, pô, aquele dia o busão todo, tava todo mundo com 2. O único ser humano sozinho no ônibus era eu. Eu lembro que eu fui daqui até Criciúma falando, Deus, me dá um amigo, preciso de um amigo. Não dá pra ficar aqui em Floripa sem amigo, Deus. Já tinha 2, 3 anos que eu tava aqui. E passou, chegou lá em Floripa, chegamos, tem uma vigília, acho que Balneário Rincão e tal. Passou um dia, na volta pra onde nós estávamos estabelecido, eu trombei com o Gerson e com o Fagner, que hoje tá fazendo missão lá em Minas Gerais. E o Gerson aqui do Santinho. Ele falou, Piago, então você tal. Começaram a puxar assunto e hoje meu padrinho de casamento. E a gente acabou formando amizade ali. Então, tipo, eu tive esse momento de conversão, foi muito bom, porque quando veio a situação de ficar sozinho pra cá, eu vi a movimentação do Espírito Santo de cuidado também, porque, querendo ou não, é muito ruim ficar assim. E quais são, assim, as maiores alegrias, assim, de ser filho de pastor, de estar nessa vida pastoral? Porque a fé nos traz isso, nos traz momentos difíceis, mas também nos traz alegrias. Qual é a maior alegria Além de dela? comer o pão que sobrou da ceia. Nunca deixaram. Minha Nunca mãe, deixaram. não. A minha mãe nunca deixou eu comer esse pão da ceia, porque ela falava que já estava abençoado e eu não era batizada, então eu não podia. E nem quando eu me batizei ela deixou, então acho que era só Não uma podia mesmo. Exatamente. Eu acho que uma das maiores alegrias é mais ver a evolução dos meus pais, assim. Porque eu tenho eles muito como inspiração, tanto como pessoa, como tudo, assim. O meu pai, eu acho que é a pessoa mais carismática que eu conheço, porque ele se dá bem com literalmente qualquer pessoa, é muito difícil. E eu já sou uma pessoa com mais dificuldade de me comunicar com outras pessoas. Eu sou mais reservada, assim, eu gosto de ficar na minha. E o meu pai gosta de casa cheia, gosta de... Isso é uma das felicidades, porque eu cresci com a minha casa sempre cheia, depois do culto, gente, antes, gente, tá sempre cheio. E felicidade é ver, assim, o Deus cumprir promessas na vida deles, sabe? Eu fico muito feliz quando acontece alguma coisa boa na vida dos meus pais. Eu fico, ai, meu Deus. Eu vou começar a chorar. Mas... Não tem problema.
Jô, pode falar. Mas, por exemplo, quando meu pai ficou integrado, teve um período que eu lembro quando meu pai foi integrado que eu fiquei super feliz, assim, eu fiquei, ai, que bom, porque é muito difícil um pastor, eu admiro muito, todos os pastores eu admiro, mas o pastor que é voluntário conseguir conciliar trabalho com a igreja é muito difícil, muito difícil. E quando meu pai foi integrado, eu fiquei assim, nossa, que bom, que agora ele vai conseguir, né, vai dar uma tranquilizada. Não tranquilizou muito, mas pelo menos ele tava ali Mais 100%, estável. mais estável. E tem situações, assim, que eu vejo, tipo, que bom que meus pais, eles estão bem, sabe? Eu acho que é uma coisa que traz muita felicidade pra mim, é ver eles bem e também, às vezes eu tinha privilégio de saber das coisas antes dos irmãos, essas coisas. Tem umas coisas que são muito As legais. notícias. Exatamente. Jonatas. Eu acho que a maior alegria de ter filho de pastor é que eu acho que é um baita de um privilégio. Eu sei que tem as dificuldades, mas é um privilégio a gente poder ter contato com tanta gente, no sentido de cada comunidade ela vai ter uma cultura e essa cultura ela tem as experiências próprias. Lá no Paraná, por exemplo, como eu falei, o pai foi pastor de uma igreja com 20 membros inicialmente ali e pessoas que eram boias frias trabalhavam ali 8 meses no ano porque os 4 não tinha mais o que produzir. Então, pessoas simples, mas que viviam o reino. Por exemplo, lá eu tive a misericórdia de Deus de ter uma experiência, até contei na última pregação ali no Roda dos Jovens, sobre uma irmã que não era irmã, só que estava com câncer terminal. Os irmãos se juntaram para orar pela irmã e a irmã Rita foi curada e se tornou irmã Rita, depois disso, no 7 de maio. Atualmente o pai tá cuidando ali do Monte Serra, ele de casal tava congregando com ele ali no Monte Serra, e pô, conheci a história da irmã Maria. A irmã Maria tem para lá dos 80 anos já, e uma senhorinha crente, que mesmo com as debilidades, ela se mantém fiel a Deus. Então, eu acho que a maior alegria que eu tenho é de poder ter esse privilégio de contato com várias histórias diferentes, vários testemunhos diferentes, que, pô, acrescentam muito na fé. Fazem você repensar muitos pontos. Até em questão, assim, graças a Deus a gente está hoje em Florianópolis, é uma cidade muito boa, Florianópolis é uma cidade muito bonita, muito próspera, e isso é muito bom. E às vezes a gente não tem noção de que algumas pessoas passam por situações e alguns testemunhos que esses desconfortos talvez a gente é inimaginável. Então, ter esse contato com essas pessoas que passam por essas situações, eu acho que pô, é um dos vários privilégios de ser filho de pastor. E além da alegria, como a Débora falou, de reconhecimento e tal, é de saber, de ter a certeza e a convicção de que eu falo pra ele já, e enfim, que a minha maior certeza, a maior alegria é que um dia, quando chegar no final de tudo, na hora de receber o galardão, meu pai e minha mãe vão receber o galardão. Eu sei que tudo que eles plantaram aqui, tudo, o que passaram, as dificuldades, os nãos e os sim, eu tenho convicção que o meu Deus vai recompensar isso. E disso me traz uma paz. Porque, humanamente falando, como a irmã contou o testemunho do pai, às vezes a gente espera que às vezes há de um reconhecimento terreno. Eu Sim. Sim. sou o filho mais velho dos meus pais. Uhum. Quando a gente vê o pai triste, quando a gente vê o pai passando por dificuldade, corta o coração. Ainda mais que quando a gente fica mais velho. E já tô com 25, saí da casa dos meus pais com 24. Tinha momentos que, humanamente falando, você se questiona, só que vem uma paz e uma certeza que um dia Deus irá recompensar. Sim. Que tudo que eles estão plantando hoje, tudo que eles fazem hoje, não estão. O culto diante de Deus está uma alegria, pô, uma satisfação da certeza de que o reino vindouro vai chegar. E quando chegar esse reino, eles vão ser recompensados. Então, enquanto filho de pastor, com relação a eles, a minha maior paz e satisfação é nisso. E enquanto pessoa, enquanto ser humano, a maior alegria é poder ter convivência com uma história diferente na pluralidade do reino, né? Isso é muito, muito da hora. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final e eu queria fazer aqui um momento surpresa, né? Rapidinho, Débora, Jonatas, uma mensagem para o pai de vocês, olhando para a câmera aqui, né? Para a gente encerrar esse nosso podcast, que eles obviamente vão assistir. O pastor Anderson, ele está aqui também, né? O pastor Paulo também está aqui, ele veio trazer o Jonatas, né? Bem preocupado. E eu queria que vocês trouxessem uma mensagem de agradecimento, o que vocês sentiram no coração. Pode olhar para essa câmera que está aqui na frente de vocês e transmitir a mensagem.
Quer começar? Pode ficar à vontade. Ai, eu sou chorona. Devia ter falado isso antes, porque daí daria tempo de eu me preparar Né? Surpresa psicologicamente. para todos. Então, pai, eu te amo muito. Você é um exemplo pra mim. É meu maior exemplo de fé, de perseverança. Tenho certeza que você vai deixar o seu legado, como você diz, vai deixar um bom legado, que os meninos, eles têm muito orgulho do pai que tem. Você é incrível, é uma pessoa carismática que eu tenho certeza que Deus já está recompensando, mas ainda vai recompensar muito mais. Todo o trabalho árduo, ele sempre vale a pena. Eu tenho muito orgulho de você, Tio. Jonathan, agora é tua vez. Então, pai. Pai, desejar um feliz dia dos pais do Senhor. O Senhor é minha inspiração. O Senhor é um homem de Deus. O Senhor é um ser humano sensacional, espetacular. E mais do que qualquer coisa, é um privilégio para mim, para querer ser filho do Senhor. O Senhor que muitas das vezes deixou de comer para dar para nós. A gente está crescendo hoje. Eu e a Cat já crescemos, já estamos maduros. E a gente não. Talvez nunca vamos conseguir retribuir na mesma moeda que o Senhor fez pela gente. Mas quero que o Senhor sempre saiba que o Senhor é um homem que marcou a minha vida, vai marcar a dos teus netos, e o que depender de mim enquanto filho, as próximas, maior quantidade de pessoas vão saber da história do homem que o Senhor é. Essa pessoa sensacional. E, enfim, como eu sempre falei pro Senhor, que Cristo recompense a gente na glória. Porque, graças a Deus, o nosso vínculo, nosso elo não vai acabar aqui, tem uma eternidade pra gente morar junto. Te amo. Amém. Quero agradecer a vocês, Débora, Jonathan, muito obrigado. Obrigada. A gente fica muito feliz, né, de estar conversando com vocês. É óbvio que antes a gente conversou e depois do podcast agora a gente vai tomar um café, vai conversar também. Mas para os nossos telespectadores que estão aí, muito obrigado. Vocês são muito bons com a gente. E quero deixar nossas palavras de agradecimento. Nós vamos fazer uma oração. O convidado sempre ora. Então essa é uma regra nossa. Carol, suas considerações finais também? Queremos agradecer a vocês, né, estarem aqui. Com certeza vão surgir outros convites, né? Então fiquem preparados. Agradecer ao nosso público que está olhando. Não esquece de curtir, de compartilhar, né, de avisar os amigos. Com certeza as experiências falarão ao coração de vocês e de seus amigos. Muito obrigada. Aqui vocês podem orar também. Jonatas, pode orar? Então, só agradecer vocês, obrigado pelo convite. Por estar aqui com vocês é um prazer dividir a mesa com vocês, é uma honra. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar conversando, Pai, em comunhão com o corpo do Senhor. Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e por você ter conduzido essa conversa, Pai. Nós te pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio cada vez mais. Mova, Pai amado, nossas ações, que o Senhor nos conduza naquilo que nós temos que fazer. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor fale, Pai amado, nossos meus espectadores, as pessoas que estão participando dessa conversa, Pai amado, com seu celular, com sua televisão, seu computador, Pai. Que o Senhor toque em cada um, Pai amado, que o Senhor fale com cada um. E que principalmente, Pai amado, o Senhor venha se mostrar cada vez mais vivo para essas pessoas, Pai. Essas experiências, como filhos de pastores, Pai amado, venham acrescentar, Pai amado, na fé, venham acrescentar o teu reino, Pai amado, o teu corpo. Nós te pedimos e agradecemos pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.